Boa tarde, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure no nome santo de Jesus. Bem, o Senhor não mudou e não muda. Ele é, Ele foi, Ele sempre será. Porque Ele é Deus em gênero, número e grau, e é dessa forma que Ele se manifesta não somente, mas também a Samuel, falando num suave murmúrio ao seu ouvido, de maneira privada, que aquele que ali estava naquele momento era Saul, o homem que Deus havia escolhido para ser a vara que iria repreender Israel por ter de forma indigna recusado a majestade de Deus em preferência à majestade de um homem. Veja bem, ali naquele momento, Israel estava reclamando que ele queria um rei sobre eles. Eles não queriam mais saber do Deus Todo-Poderoso como majestade suprema de Israel. Mas eles queriam um rei como as outras nações. Todas as outras nações tinham um rei e eles queriam um rei. Então, dessa forma, eles estavam dando preferência à majestade de um homem, ao contrário da majestade de Deus sobre a vida deles. Deus falou, Deus revelou, e o servo, acaso poderia negar-se a profetizar? É claro que não. Quando Deus fala, é óbvio que o profeta vai profetizar. O segredo foi revelado aos ouvidos de Samuel pela boca de Deus, porque Deus nunca deixou de revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, o leão rugiu, e certamente isso faz tremer ao mais ousado dos homens. E Samuel sabia que, mesmo não entendendo, não havia homem na face da terra que fosse mais adequado para servir aos propósitos de Deus naquela causa e naquela ocasião. Ou seja, Samuel recebeu da boca de Deus, diretamente aos seus ouvidos, de forma privada, que ele receberia a visita de um homem. Esse homem era o filho de Quis, era natural de Benjamim, chamava-se Saul, e era um rapaz que, além de moço, belo, tal, ele serviria aos propósitos de Deus para repreender ao povo de Israel. Repreender ao povo de Israel, porque o povo de Israel teria se recusado a ter continuado sob a batuta do Deus Todo-Poderoso. Eles queriam um rei. Eles não queriam saber o custo que esse rei iria proporcionar a eles. Eles queriam um rei. E Deus, graciosamente, ofertou-lhes um rei. E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, e então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram à terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por nossa causa. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo
respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram as moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: está. Eis que ali vai ele à sua frente. Vai depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então disse Samuel: aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi reservado para você para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: levante-se, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando eles estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 27. Saul era jovem, mas não era um bobão. Era apenas uma pessoa sem muito conteúdo. Tanto é assim que o próprio servo de Saul sabia quem era Samuel, mas Saul não sabia de nada dele. E Saul era um homem que estava disposto a ser reconhecido em plateias, a ser aplaudido, desde que isso não lhe custasse mais que algumas mímicas.
Ele estava disposto até mesmo a fazer algumas micagens ou algo parecido, dignas de um marionete, papel que, aliás, lhe cabia perfeitamente bem. Como dito por muitos, grande parte das pessoas quer sim uma religião, preferencialmente uma religião barata. Quer sim uma religião barata, ou quando não, que possam deixar os custos dessa mesma religião sobre os ombros dos outros. Quero sim abraçar qualquer causa, desde que essa causa não me custe qualquer coisa. Por esse motivo, esteja atento, pois sempre que o Senhor tiver que enviar alguma mensagem ao seu povo, Ele não deixará escapar a oportunidade e te usará como tem usado ao longo do tempo a inúmeros. Aqui nós vimos que o próprio servo de Saul foi quem disse a ele que estava na cidade de Samuel e que, portanto, eles deveriam ir a Samuel, porque talvez Samuel pudesse lhes indicar o caminho a seguir. E Saul, nós vimos que era um homem que seguia a qualquer coisa. Ele era um homem que estava ali para apenas passear, se divertir, estando assim, ele acaba por fazer um trabalho digno. Sim, ele vai, de fato, livrar o povo da mão dos filisteus. Mas, de qualquer forma, ele era um homem mais no estilo Maria vai com as outras do que um homem que realmente fosse adequado ao coração de Deus. Então, veja bem, para que Deus não use a qualquer um, ou melhor, clame a Ele, ore a Ele, para que Ele te use, pois se Ele não encontrar a quem enviar, não tenha dúvidas, Ele poderá usar até mesmo uma mula. Foi assim em outro tempo e poderá ser assim hoje ainda, assim como Ele pode fazer com que uma pedra clame caso você se cale. Dessa forma, é melhor para você que Ele te possa usar. E agora, na unção do Santo Espírito. Sim, que Ele te possa usar hoje na unção do Santo Espírito, conforme está escrito. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês, conforme 1 João 2:27. Por isso eu digo, não perca a oportunidade que Deus está te dando de, mesmo não entendendo como Samuel, que não entendeu, apenas obedeceu. Não entenda, mas obedeça. Ouça a voz do Senhor que fala como um sussurro ao teu ouvido. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure em nome de Jesus. Beijos, bye, fui, beijos.